Oi, eu sou o João. Dúvidas e desafios? Chama a Clio. E antes da gente começar o nosso vídeo de hoje, eu já vou pedir para você deixar o like, comentar aí embaixo, compartilhar com seus amigos, com seus familiares, onde você quiser, certo? Para a gente poder atingir mais pessoas e a gente conseguir levar essa questão do conhecimento histórico para outras pessoas. E vamos hoje falar um pouquinho sobre a Revolução Industrial. Quem iria operar essas máquinas que iriam surgir no século XVIII, de onde é que elas saíram, né? Lá no século XVII, durante o reinado da Elizabeth I, ela estabeleceu uma lei chamada Lei dos Cercamentos. O que é essa Lei dos Cercamentos? Todas as terras que eram comuns, né, que eram de todo mundo, foram tomadas pelo governo, pelo Estado, e elas passaram a ser distribuídas para os burgueses e para os nobres principalmente, e essas eram propriedade privada a partir daquele momento. E todas aquelas pessoas que não tinham uma propriedade e que trabalhavam coletivamente naquelas propriedades acabaram tendo que sair daquela região porque elas não tinham mais trabalho e então elas acabaram indo para as grandes cidades, né? E tem um grande problema, né? Essas grandes cidades elas começaram a se encher de gente e paralelo a esse processo começou a colonização também na América. Então muitas dessas pessoas que eram consideradas desprezíveis, né, os criminosos, ou mesmo aqueles que eram considerados os vadios, né, aquelas pessoas que não tinham emprego, eram colocados em navio e mandados para a América para auxiliar na colonização da América do Norte, né? A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Mas apesar desse processo, você tinha uma massa de pessoas que não tinha trabalho e que era ociosa nas cidades, né? E essas cidades foram crescendo com essa massa que mais pra frente vai ser absorvida pela indústria, né? E assim, a indústria vai começar a surgir basicamente por conta de uma série de avanços na questão científica, de pensamento e de produção, né? Com o Renascimento no século XVI, você tem uma série de ideias referentes à razão e estudar os fenômenos de forma racional, né? E no final do século XVII e início do XVIII, começou aí a Revolução Científica, né? Onde você estabelece métodos para experimentar as coisas, né? Fazer experiências para testar os fenômenos. Você cria uma série de objetos e invenções para melhorar essa questão das experiências, né? E no século XVIII vão surgir uma série de áreas de conhecimento que até então elas eram não tinham tanto estudo, né? Entre elas a física e a química. Por que essas duas áreas vão ser importantes? Primeiro, elas vão ser importantes principalmente porque você vai melhorar as técnicas de fabricação de metais. Segundo, você vai conseguir ter técnicas mais modernas de tingimento de tecidos, né? Você vai utilizar compostos químicos novos para fazer cores diferentes, né? Inovações também para facilitar a mecanização do trabalho, ou seja, o melhoramento das manufaturas para as máquinas. E também a própria questão das fontes energéticas que eram utilizadas, né? Porque a partir de uma fonte energética você consegue aumentar o potencial daquela produção, né? Então todos esses fatores vão culminar aí nesse amplo desenvolvimento da Inglaterra. E lembre-se, dúvidas e desafios, chama a Clio.